Deus transformou jovem liberto de dermatotilexomania, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior de São Paulo, mas dentro da casa simples de madeira, o clima era pesado. O jovem Mateus, então com 19 anos, sentava-se no canto do quarto, os dedos já machucados e as unhas sangrando levemente. Mais uma vez, ele havia perdido o controle. As mãos, que deveriam ser instrumentos de trabalho e louvor, estavam marcadas por feridas auto-infligidas. Não era a primeira vez. Na verdade, já faziam mais de 10 anos que ele lutava contra algo que nem mesmo conseguia nomear direito. Só sabia que era uma escravidão. A dermatotilexomania, ou o hábito compulsivo de cutucar e arrancar a própria pele, havia se tornado uma sombra constante na vida de Mateus. Tudo começou ainda na infância, por volta dos 9 anos. Ele se lembrava vagamente do primeiro dia em que notou uma pequena casquinha no couro cabeludo. Um simples movimento de coçar, um alívio momentâneo, e então, a sensação de que precisava tirar aquilo. Não demorou para que o ato se repetisse, e logo não eram mais só casquinhas, mas qualquer imperfeição na pele, espinhas, cicatrizes, até partes saudáveis. As unhas eram suas ferramentas e o corpo, seu campo de batalha. Os anos passaram, e o que era um hábito aparentemente inofensivo se transformou em uma obsessão. Mateus tentava esconder as marcas. Usava camisetas de manga longa mesmo no calor, evitava situações em que tivesse que tirar a roupa na frente de outras pessoas, como nas aulas de educação física na escola. Mas as feridas não se limitavam a lugares escondidos. Roía as unhas até sangrarem, arrancava peles dos dedos, das mãos, dos braços. Às vezes, em momentos de desespero, até do rosto. A dor física era intensa, mas a vergonha e a culpa doíam ainda mais. Na congregação cristã, onde ele havia sido criado desde pequeno, Mateus ouvia os irmãos falarem sobre a libertação que Deus dá aos que confiam nele. Ele acreditava sim, mas havia algo que o impedia de buscar ajuda. O medo. Medo de ser julgado, de ouvirem que era frescura, que era falta de fé. Afinal, como explicar para os irmãos mais velhos que mesmo depois de tantos cultos, tantos pedidos de oração, ele ainda não conseguia parar? Como dizer que, às vezes, depois de um momento de grande emoção espiritual, ele voltava para casa e caía na mesma armadilha? Foi numa noite de quarta-feira, após um culto de doutrina, que tudo mudou. O irmão que presidia havia falado sobre a importância de levar todas as cargas a Deus, sem esconder nada. As palavras ecoaram no coração de Mateus como um chamamento. Ele se lembra de ter saído do salão com as mãos trêmulas, o suor frio escorrendo pelas costas. Senhor, eu não aguento mais, sussurrou, enquanto caminhava sozinho pela rua escura. Eu preciso de ti. Era a primeira vez que ele admitia, mesmo que só para si mesmo, que não conseguia vencer sozinho. Chegando em casa, em vez de ir direto para o quarto como de costume, Mateus ajoelhou-se ao lado da cama. As lágrimas vieram sem controle. Pai Celestial, o Senhor sabe o que eu passo. O Senhor vê estas mãos, este corpo que eu maltrato. Eu não quero mais isso, mas não consigo parar. Eu preciso da tua ajuda. Não é falta de fé, é que eu estou fraco. Mas o Senhor é forte. Por favor, me liberta dessa escravidão. A oração saiu quebrada entre soluços, mas era sincera. E Deus ouve as orações sinceras. Nos dias seguintes, Mateus sentiu uma pequena mudança. Não era uma cura instantânea, mas uma determinação que não vinha dele mesmo. Ele começou a prestar atenção nos momentos em que a compulsão batia. Geralmente era quando estava ansioso, entediado ou depois de alguma frustração. Então, em vez de ceder, ele fechava os olhos e orava: Senhor Jesus, me ajuda agora. Às vezes precisava fazer isso 10, 20 vezes ao dia. Mas cada vez que resistia, sentia uma vitória pequena, porém real. Mas a batalha não seria fácil. Uma semana depois, após um dia difícil no trabalho, Mateus teve uma recaída forte. Arrancou tanto a pele dos dedos que eles ficaram vermelhos e inchados. A dor física era insuportável, mas a decepção consigo mesmo foi pior. Deus, por que eu não consigo? Será que o Senhor não quer me curar? A dúvida entrou como uma serpente sutil venenosa. Ele se sentou no chão do banheiro, olhando para as mãos ensanguentadas e chorou amargamente. Foi então que se lembrou das palavras do apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mateus não sabia exatamente onde estava escrito, mas aquelas palavras tinham sido lidas em algum culto, e agora voltavam como um bálsamo. Ele entendeu que Deus não o abandonara. A luta ainda existia, mas a vitória não dependia apenas de sua força. Era um processo, e Deus estava com ele em cada passo. Decidido a não desistir, Mateus procurou o irmão mais velho da congregação,
um homem de muita experiência e piedade. Com vergonha, mas com fé, ele contou tudo. O irmão ouviu em silêncio, sem julgamento, e depois colocou as mãos sobre a cabeça de Mateus e orou: Senhor Deus, tu que conheces todas as coisas, sabe o que este teu servo passa. Dá-lhe força, Senhor, liberta-o dessa opressão, que ele sinta o teu poder e a tua paz. Em nome de Jesus, amém. A partir daquele dia, Mateus passou a receber o apoio dos irmãos. Não era algo exposto, mas alguns sabiam e oravam por ele. Sua mãe, uma mulher de muita fé, também começou a jejuar e interceder. As tentações não cessaram de imediato, mas agora ele não estava sozinho. Cada vez que as mãos coçavam para arrancar, ele lembrava das orações dos irmãos, da promessa de Deus e resistia. Um domingo, durante o culto de ação de graças, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam o hino, Glória a Deus nas alturas, Mateus sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Não houve voz do céu nem visão, mas uma certeza inabalável: ele estava livre. Não porque a vontade de cutucar a pele havia desaparecido completamente, mas porque agora ele tinha o domínio. As correntes haviam sido quebradas. Ele levantou as mãos, ainda marcadas por cicatrizes, mas agora limpas de sangue fresco, e louvou a Deus com lágrimas de gratidão. Os meses seguintes foram de confirmação. Mateus ainda sentia o impulso às vezes, mas agora conseguia controlar. As feridas foram cicatrizando, tanto as do corpo quanto as da alma. Ele começou a ajudar outros jovens na congregação que passavam por lutas semelhantes, sempre com discricionariedade e amor. Aprendeu que a libertação não é sempre um evento espetacular, mas muitas vezes um processo de entrega diária. Hoje, anos depois, Mateus olha para suas mãos e vê não apenas cicatrizes, mas lembretes da fidelidade de Deus. Ele não é mais escravo da dermatotilexomania. Não precisa esconder as marcas, porque elas contam uma história de misericórdia. Em cada culto, quando levanta as mãos para adorar, ele se lembra da jornada e agradece. Não foi pela sua força, mas pela graça de Deus que ele foi transformado. A mensagem que ele deixa para os irmãos é simples: não importa quão profunda seja a luta, não importa quão vergonhosa pareça, Deus não se envergonha de nos ajudar. Basta buscar a Ele com um coração sincero. As correntes podem ser quebradas. A libertação é real. E quando Deus transforma, a mudança é para a glória dele. Que este testemunho sirva de encorajamento a todos que passam por provações ocultas. Deus vê, Deus ouve, e Deus liberta. A Ele seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém.